Então, amada igreja, nós vamos falar hoje, o Espírito Santo de Deus colocou algo no meu coração para falar a respeito de santo ou profano. Esse é o tema da nossa palavra nessa noite. Santo ou profano. Muitos, às vezes, não têm nem noção do que é ser santo, nem o que é profano no seu dia a dia, na sua vida. Nós precisamos nos atentar para isso, como cristãos, como servos de Deus. Se temos vivido uma vida mais santa ou mais profana, porque há uma grande mistura nos dias de hoje, amém? Acerca de todas as coisas, é uma mistura do que as pessoas, a sociedade coloca lá fora para a gente, é uma mistura de muitas religiões, de muitas interpretações da Bíblia, e nós como cristãos precisamos ter essa responsabilidade de entender o que é santo e o que é profano. Muitas vezes nós até estamos praticando o que é profano na nossa vida e a gente não tem nem noção do que estamos fazendo. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa vir sobre a sua mente, sobre a minha, sobre os nossos corações, possa abrir todo o entendimento, tirar todo o sofisma, tudo aquilo que a sociedade, talvez a nossa família e as tradições colocou nas nossas mentes e que às vezes nos impede de romper e crescer na presença do Senhor. Amém? Então olha só, santo ou profano? Qual tem sido o âmbito familiar, profissional e ministerial que eu tenho vivido e reproduzido com mais veracidade? O que tem acontecido dentro da minha casa, no meio da minha família, da minha parentela, do meu trabalho, da minha igreja, o dia a dia? Como tem sido isso? Essa questão na minha vida, como eu tenho me importado diante disso? Ou seja, qual tem sido o centro dos teus pensamentos, comportamentos e ações no meio da tua família, na tua profissão ou até mesmo na tua igreja, você como um cristão? Como tem sido o seu comportamento? Qual tem sido os teus pensamentos em relação a certas coisas? Quais têm sido as atitudes que você tem tomado diante de certas situações que nos tem colocado? Eu tenho dedicado mais a minha vida ao santo ou ao profano? Como cristão, como servo de Deus, como aquele ou aquela que busca viver a vontade de Deus, será que eu tenho buscado no dia a dia, em todos os momentos, procurar entender o que é santo e o que é profano? Antes de mais nada, é necessário a gente saber o que significa a palavra santo e a palavra profano. Santo significa separado por Deus para um propósito. Deus te separou para algo. Isso aconteceu quando você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, quando eu recebi o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu automaticamente fui separado para um propósito, para cumprir algo aqui na terra para Deus, na minha vida. E o profano significa justamente o contrário. Profano é tudo que transgride as regras sagradas, tudo aquilo que foge aos princípios de Deus, tudo aquilo que desfaz ou não faz nada pelo propósito de Deus. Isso é ser profano. Profano é o que se torna contrário ao respeito devido às coisas divinas. Tenho dado o devido respeito ao Senhor? Tenho dado o devido respeito à palavra de Deus? Com os meus pensamentos, minhas ações, minhas atitudes, minhas reações às coisas? Porque toda ação tem uma reação. Às vezes o mundo impõe uma ação sobre nós e nós como cristãos, nós fugimos das regras. Nós desfazemos do princípio de Deus porque nós não reagimos àquela situação. Nós nos tornamos muitas vezes neutros, parados, deixando que as coisas vá acontecendo. Como se nós não fizéssemos mais parte desse mundo. Embora nós saibamos que nós não somos desse mundo, amém? Nós somos da glória eterna, mas ainda vivemos no mundo. É tanto que a oração sacerdotal do Senhor Jesus, ele diz: Pai, eu não te peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Então não é tirado ninguém do mundo até o seu momento certo.
Mas infelizmente, o que tem acontecido? Essa geração nossa, quando eu digo eu mesmo, pessoas da minha família, do meu meio, a gente tem que se acomodado com tudo que está acontecendo aí. O que eu acho? Eu acho errado, não está certo, não está legal. Mas a gente se acomoda, mesmo sabendo que a sociedade tem imposto sobre nós coisas que vão de encontro a Deus, que fere a autoridade de Deus, que fere a santidade de Deus, e nada nós fazemos. Queremos viver a nossa vida no particular, proteger a nós mesmos, muitas vezes nem nos protegemos, nem sabemos proteger a nossa família, porque quando a gente pensa que não, a gente está envolvido lá com a sociedade, com tudo que vem para a gente, e a gente começa a achar que não tem nada a ver. É o demôniozinho do tem nada a ver, né? E vai misturando o santo com o profano. Olha só, nós nos acomodamos tanto com tudo que ele nos tem sido imposto e oferecido, que tudo tem se tornado tão normal, ao ponto da maioria das pessoas cristãs já não nem saber distinguir o que é santo e nem o que é profano. E mesmo que por algumas vezes consiga distinguir, não tem voz ativa para repreender, para desfazer, para tirar da sua vida, para orientar a sua família, para preparar os seus para as gerações futuras, as suas descendências. Fica parado, fica paralisado. O diabo já tomou conta da sociedade, do mundo, já meteu aí, colocou aí no meio aí da igreja, inseriu aí no meio da igreja o que é profano. E se a gente duvidar e vacilar, até a própria igreja, líderes, é algo que a gente precisa ter cuidado, acaba misturando o santo com o profano, se envolvendo com as coisas profanas, lá de fora do mundo. Sabe para quê? Para tentar ganhar as pessoas para Jesus. Mistura o verdadeiro evangelho com atividades, com entretenimento, sabendo que entretenimento quem tem é que ter o mundo lá fora. A igreja ela tem que aprender a pregar o evangelho puro e simples e verdadeiro. Mas não vai ter festa, não vai ter alegria no meio do povo, não vai ter comunhão? Vai. Mas existem certas comunhões que a gente tem visto por aí, que está misturado com o profano, que está lá trazendo as tradições do mundo, as coisas do mundo, inserindo na igreja, para querer chamar atenção, para querer segurar membro. E é esse o cuidado que nós precisamos ter. Mas pastora, eu não sou pastora, eu não decido, mas você pode orar, você pode clamar ao Espírito Santo de Deus, quando um de nós aqui na frente estiver fazendo algo que se deixa às vezes levar e não percebe, e se deixa levar pela maioria que fica pedindo algo diferente, algo como o mundo lá fora oferece, e às vezes a gente acaba se deixando levar. Você, como servo de Deus, você tem o direito e a obrigação de, em primeiro lugar, orar. Pedir: Senhor, abra os olhos dos meus pastores. Senhor, eu não concordo com isso. Eu vou para a Bíblia, eu vou para a palavra. Orar, clamar ao Senhor e pedir entendimento e sabedoria para conversar com a liderança e mudar e transformar aquela situação. Eu digo isso porque eu já fui simplesmente membro de igreja. E eu vi certas festas, digamos assim, na igreja, totalmente imitando as festas pagãs, a festa do mundo, e eu não concordava com isso. E eu já chorava na presença do Senhor. Mas é legal, todo mundo gosta, todo mundo está fazendo, todo mundo. Você não é todo mundo. Eu não sou todo mundo. E às vezes até ir lá cumprir por obrigação, porque você às vezes era um líder lá em alguma área. Mas meu coração gemia e chorava, e eu clamava ao Senhor, e até que foi desfeito. E teve momentos que eu chamei a liderança e falei: eu não concordo, eu não acho certo isso, isso e isso. Amém? Olha só, muitos não sabem identificar e não conseguem ter voz ativa para defender e viver de forma veementemente, verdadeiramente, o que é santo, e rejeitar o profano. O medo de ser rejeitado, criticado, chamado de fanático e perder o seu espaço no meio social em que vive, tem feito de muitos cristãos uma marionete de Satanás. Satanás, ele usa muito isso, sabe? Se você vai ser chamado de fanático, você vai ser ridicularizado no meio dos teus. É complicado, é melhor ir com a maioria e de boa, porque você não sofre muito danos.
O verdadeiro evangelho, ele fala que a gente muitas vezes sofre dano, sim. Às vezes, na pregação do evangelho, na defesa do evangelho, nós sofremos dano. Danos às pessoas criticar a gente, chamar a gente de louco, de fanático. Eu não estou dizendo para você radicalizar tudo, não. É ir pela palavra, vai para a palavra, vai ler a palavra, vai buscar na palavra, vai buscar entendimento, para você saber o que é certo e o que é errado. Não é também chegar e impondo tudo aquilo que você acha que é certo e que é errado. É o achismo. O achismo não cola, não dá certo. Porque às vezes também acontece do Espírito Santo orientar um pastor, uma liderança para fazer algo que não vai em confronto com os princípios de Deus, não vai em confronto com o próprio Deus, nem com a sua santidade, nem sua autoridade. E às vezes a pessoa, por ser muito radical, ele acaba achando que aquilo ali, ele acha que aquilo ali está errado, por causa do posicionamento, ou talvez daquilo que ele aprendeu no decorrer da sua vida e ensinamentos que ele teve. Por isso a necessidade da igreja ler a palavra, vá pela palavra. Não vá por tudo que é dito aqui na frente, não. Foi dito, anota, escreve, pensa, repensa, chega em casa, medita, busca no Senhor essa palavra. Para você ter certeza de defender a sua fé, a sua verdade. Amém? Um verdadeiro cristão não deve se preocupar com a aprovação da sociedade ou de perder um lugar no meio dela. A sua preocupação deve ser apenas buscar viver em santidade e conduzir os outros ao seu redor a isso também. Pois é pela santidade que somos aprovados por Deus. Buscar santidade, ser santo, ser diferente, ser separado. Você não precisa de aprovação de ninguém, você precisa ser aprovado pelo Senhor. Te basta ser aprovado pelo Senhor. Se você for aprovado pelo Senhor, você é colocado em qualquer lugar, em qualquer posição, e vão ter que te engolir. Porque o nosso Deus, ele é maior. Se não te aceitarem naquele lugar, glória a Deus, aleluia. Deus tem um lugar muito melhor para mim. Mas eu tenho que ter convicção da minha fé, daquilo para que eu fui chamado. É isso que eu preciso ter, esse amor veemente pelo Senhor, viver a verdade de Deus na minha vida. Olha só, a santidade, quando nós somos aprovados pelo Senhor, é Ele, porque Ele é o único capaz de nos fazer viver o sobrenatural em qualquer circunstância. Se a gente for ler lá em 1 Pedro 1, 15, 16, olha o que vai falar lá, 1 Pedro 1, 15, 16. É uma ordem do Senhor. Deus, ele dá uma ordem. Mas assim como é santo, aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. É uma ordem do Senhor. Não é difícil, não. Quando você se apega mesmo com o Senhor, quando você não se deixa levar pelas coisas do mundo, quando você não sente a necessidade de ser aprovado ali na redezinha social, todo mundo te olhar, te curtir, dar o like, né? Como é hoje em dia que fala assim. Achar que você está bem, que está por cima da carne seca. Quando você é bem resolvido com o Senhor, quando você tem intimidade com Deus, quando você é apaixonado pelo Senhor, pelos princípios de Deus, você não vai se preocupar se você postar algo muitas vezes para edificar outras vidas, se muitos não estão nem aí para você, pouco me importa. Importa é o que Deus pensa de mim, é o que Deus quer de mim, é como eu estou bem na fita com esse Deus. Sabe por quê? A sociedade vai passar, o mundo vai passar. Mas o que permanece é o Senhor e você. Você vai ter que prestar contas diante do Pai. Você aceitou Jesus, você vai para uma eternidade com Ele. Não é a sociedade, o mundo que vai te salvar. Não é a sociedade, o mundo que precisa te aprovar, não. É o Deus que você serve. E viver nesses princípios. Às vezes as pessoas hoje em dia a gente começa a conversar. Você sabe o que está sendo mais difícil hoje? Vou dizer para vocês. Você conversa o tempo todo com pastores, com outros pastores. Sabe o que está sendo mais difícil hoje? Não é pregar o evangelho. O evangelho está assim de rodo, né? A palavra, digamos assim. É rede social, é isso, é aquilo. É manter as pessoas firmes e dispostas a servir ao Senhor.
É isso que está sendo mais difícil. Você vê quantas cadeiras vazias aqui? A gente olha daqui, a gente sabe os membros que estão faltando. Membros mesmo da igreja. E muitas vezes não vêm. Eram para estar o quê? Amados, apaixonados, desejosos, esperando o dia do domingo à noite chegar para vir participar, compartilhar e aprender da parte do Senhor. Isso aqui era como nos velhos tempos, onde não tinha rede social, onde o evangelho, as pessoas ficavam sedentas pelo evangelho, porque ouvia falar de longe, mas não entendiam. Isso aqui, se fosse muitos anos atrás, em outros lugares, em outras épocas, isso aqui estava lotado, gente lá do lado de fora esperando para entrar também. Ora, o problema está no pastor? O problema está na igreja? Não, o problema está dentro de nós, somos nós. Mas as pessoas estão dando mais importância a sentar na frente de uma televisão e assistir um bom programa, um bom filme, bater um papo no WhatsApp com alguém, descansar, porque afinal de contas passei uma semana inteira lutando, trabalhando, e aí agora final de semana sair para curtir com a minha família, beleza, não está errado não, a gente até orienta e fala, mas dá prioridade a todas essas coisas. Não sabe dizer assim, não, eu vou passar o sábado, à tarde, o que for, o domingo, vou curtir com a família durante o dia, mas chegou de tal hora, nós vamos descansar, nós vamos nos preparar para o encontro com o Senhor, para estar com o Senhor, unido como igreja do Senhor. Eu sou um pedacinho da igreja, do corpo de Cristo, não pode faltar. Você já pensou se eu, na hora de sair de casa, chegasse aqui agora, todo o meu corpo, e eu tivesse arrancado o dedo mindinho, eu teria condição de estar aqui? De maneira nenhuma, eu estaria sofrendo. Você faz parte desse corpo. Entenda que às vezes você não abre a boca para falar nada, você não evangeliza nem nada, mas a tua falta aqui vai fazer falta para alguém. Sabia disso? Teve pessoas que já disseram para mim assim, vou parar de vir na igreja. Por quê? Pastora, eu gosto tanto quando fulano de tal vem. Olha só a mentalidade da pessoa também, né? Eu gosto tanto quando fulano de tal vem aqui, fulano de tal, e a gente conversa. Eu me sinto mais à vontade dentro da igreja. Eles não estão vindo, não estão nem ligando, nem isso e aquilo. Às vezes me convida para ir para um churrasco, convida para isso, para aquilo, nem para a igreja está vindo. E aí a tua presença desmotiva a presença daqueles que são mais fracos na fé. Você sabia disso? Você sabia que quando um pastor ele marca um trabalho, algo para ser realizado, para ser feito, ele está cheio de alegria, está cheio de fé, sabendo que ele vai contar com aquelas pessoas e que aquelas pessoas vão contar com outras pessoas e outras pessoas com outras pessoas. A tua falta desmotiva outros. A tua falta impede da obra prosseguir às vezes, você sabia? De certa forma, sim. Não significa que a obra vai parar não, tá? Porque eu e você, nós não somos os bambambãs. Se tu não quer, Deus prepara outro que quer. Essa que é a verdade, né? A nossa verdade é essa. Mas que de fato influencia. Sabe, às vezes você frequentava uma outra igreja, alguma coisa, você está aqui, você nem sabe. Mas tem alguém lá no culto, uma hora dessa, falando, cadê aquela irmãzinha, cadê aquele irmão, cadê aquele casal que ficava aqui, né? Nossa, como eu sinto falta deles aqui. Influenciar. Não deixar que o mundo nos influencie, mas influenciar. Sabe, quando você deixa de ir para uma célula, quando você deixa de ir para certas coisas, você desmotiva outros. Então nós precisamos buscar o que é santo e rejeitar o que é profano. Quando a gente deixa de cumprir algo para Deus, fazer algo para Deus, a gente está desfazendo dos princípios dele e a gente também está fazendo, de certa forma, um profano. Está desrespeitando. Apesar de vivermos em uma geração mortificada pelo pecado, que por sua vez nos influencia mais do que influenciamos ela de forma sorrateira, nós cristãos precisamos acordar e despertar enquanto é tempo para diferenciar e fazer separação dessa grande mistura do santo e profano dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, da nossa família.
e buscarmos fazer valer a nossa voz ativa, vivendo uma vida de santidade. Não podemos aceitar o que a atual sociedade tem imposto sobre nós, sobre nossas famílias, sobre nossas crianças e aqueles que estão à nossa volta. A nossa família especial é responsabilidade nossa de ensiná-los a identificar, a viver o que é santo e rejeitar o que é profano. Hoje em dia o que a gente vê às vezes é pai e mães não conseguindo nem ter controle sobre os seus filhos. As telas que os digam. Tem pais e mães que não sabem mais o que fazer com um filho adolescente, com um filho de 7 anos, de 8 anos, até mesmo com um bebezinho. A sociedade jogou isso aí, o diabo jogou isso aí, e os pais perderam a autoridade sobre isso, a autoridade. Eu tiro isso por mim. Olha que os meus netos, eu vejo muita correção da parte da minha nora, do meu filho. Eu vejo que eles tentam corrigir e diminuir o máximo possível. Mas é terrível o que a tela exerce sobre a mente de uma criança. Eles passaram esse final de semana comigo, porque os pais foram para participar de um evento, né, de louvor e adoração. E assim, uma luta para falar com meu neto. Você vê aquele mais velho aqui, é um neto que, assim, tem o que falar, né? Menino de ouro. Jejua, ora, busca, se planeja, estuda muito sobre a música, vem aqui, se entrega totalmente ao Senhor. Mas o poder da tela que quer tá assim na mente do meu neto é terrível. Ele tem horários, o pai bloqueia o celular em determinado horário. E você percebe como ele fica nervoso, ele não se controla. E esses 2 dias que ficou comigo, uma luta, sabe? Eu não tem celular, aí corre para a TV, né? Eles são bem espertos. Aí vai assistir joguinho, ele não pode jogar, mas ele vai assistir o joguinho na TV. Vai aprender aquele monte de coisa. Aí às vezes você se torna uma avó chata, porque você não tem celular, não tem TV, vai brincar de alguma coisa. Aí você vê que a criança vai lá, começa a brincar e fica olhando o horário, te perguntando se pode voltar a pegar, se não sei o que, se não quer. Fica perturbada. Agora imagine um pai e uma mãe que deixa essas crianças aí, ó, levantei, fazendo o que bem quer e até usa isso para poder se ver livre, para poder fazer alguma coisa. Irmãos, não está sendo fácil nos últimos dias. Eu digo, aí a palavra minha, as telas às vezes são profanas. Na maioria das vezes, se torna profano. Mesmo que teu filho não esteja assistindo alguma coisa errada, totalmente errada, mas só esse poder que ela exerce sobre a mente do teu filho, do teu neto, do teu sobrinho, do que for, é profano. O que fazer, pastora? Orar, lutar, clamar, tentar envolver a criança com outras coisas, o adolescente com outras coisas, falar e falar e falar quantas vezes forem necessários. Amém? Olha o que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 5. É um pouquinho longo que a gente vai ler, mas nós vamos ler tudo, porque a gente aqui é igreja e está aqui para aprender sobre a Bíblia. Às vezes a gente gasta muito tempo na tela, nós mesmos adultos, né? No bate-papo com o colega, isso aqui, às vezes ficamos inquietos quando a gente lê um pouco mais a palavra do Senhor. Efésios 5, do 1 ao 21. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês como convém a santos. Não use linguagem grosseira. Não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem,
Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Viu? Não sejam cúmplices. Não se cale, que é o que a nossa geração tem feito. Se cala, tem medo, tem vergonha de falar e ser repreendido e ninguém te aceitar ali no meio da sociedade. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperta, você que está dormindo, igreja. Desperta. Você que está dormindo, levante-se entre os mortos e Cristo o iluminará. Como despertar? Deus, a partir dessa noite, tem misericórdia de mim. Deus, trabalha nessa minha mente, trabalha nesse meu coração. Muda, eu não entrei naquele prédio para ouvir essa palavra, foi à toa. Algo o Senhor tem para falar comigo. Que eu não desperdice esse tempo, que eu me levante nessa geração. Que eu não fique acomodado. Eu sou igreja, eu preciso despertar. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios. Até o 21. Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Às vezes nós nos envolvemos com tantas coisas do dia a dia. Com casa, com trabalho, com isso, com aquilo, com escola, com o corpo, com não sei o quê, com comida. Amém, precisamos, mas precisamos também dar tempo para o Senhor. Da leitura da palavra, comer a palavra. Quantos aqui já leu a Bíblia toda, 1, 2 vezes? Se alguém já leu e disser para mim, eu já li uma vez, leia 2, leia 3, leia 10, porque pedagogicamente, quanto mais se lê, quanto mais se lê, quanto mais se ouve, quanto mais se fala, mais se vive, mais se entende. Você já entendeu um filme que você já assistiu, que você deduziu, que você viu tudo beleza? Aí por acaso você tem que assistir ele de novo, como você vê coisas que você não viu anteriormente? E se você assiste a 3ª vez, você até já começa a falar do filme, antes de acontecer aquilo ali, e você vai descobrindo mais coisas. Você passa até a descobrir erros daquele filme, que antes você não tinha nem observado. Por isso que ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse é uma obrigação do crente. Eu não estou falando isso só para você, não, estou falando para mim. A obrigação do pastor vai ter tempos que vai acontecer do mundo, das pessoas procurarem a Bíblia e não ter aquele velho corinho, né? Que a gente tem que ter a Bíblia na mente, a Bíblia na mão, a Bíblia na mente e a Bíblia no coração. Como que você vai gravar algo se você não leu várias vezes? Principalmente nessa geração onde se esquece. Olha, tem um demônio ali fora, vou dizer para vocês. Não é só aqui não, em toda porta de igreja, tá? É real, é mundo espiritual. Acredite se você quiser. Ah, mas aqui é um lugar santo. Aqui. Sim, tem uns que sempre se colocam na porta, para na hora que você passa, se alguém te perguntar o que foi falado na mensagem, você não lembra mais. Te desafio isso aí. Só se você agora começou a aprender a prestar atenção. Você conta uma coisa ou outra. Passou 2 dias, você já não lembra mais nada. Passou 3 dias, você... peraí, eu tive domingo na igreja, eu não lembro nem mais a roupa que eu fui. Que foi mesmo que pregou? Por isso das células, entendeu? As células é para te alertar. Ah, mas eu já fui na igreja, já ouvi a palavra. Vai ouvir de novo, vai comentar, vai falar. Vai participar das células. As células é para te fortalecer, para te reforçar nisso aí. Para você que prega, para você que fala. E para quem está ouvindo também participando. Às vezes a célula parece ser chato. Tem dia que é legal, mas tem dia que é chato. Estou cansado. E chamar o pessoal, participar, fazer a célula, você está fazendo bem para você, para a tua casa, para a tua família. Onde foi que a gente parou lá? Por essa razão não sejam insensatos, mas
procureis compreender qual é a vontade do Senhor. E é pela palavra de Deus que nós sabemos a vontade de Deus. Não é o que você acha, ou eu acho, ou que alguém pregou, não. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixe-se encher do Espírito. Não se embriague com vinho. Encham-se do Espírito. Fica procurando, sabe o que isso quer dizer? Vinho, pode ser vinho mesmo, pode ser bebida alcoólica, seja o que for. Você fica procurando santidade, fortaleza, isso, aquilo, alegria, paz, em bebidas, em outras coisas. Vai se encher do Espírito. Vai tomar uma taça de vinho? Abre a Bíblia e lê 2, 3 capítulos. Enche a taça da palavra de Deus. Enche a taça que está lá nos céus, tem uma taça. Tem uma taça, eu não estou falando só de vinho, não, de bebida, de qualquer outra coisa. Lá nos céus tem uma taça com as orações dos santos. Quanto você tem enchido? Só pedido, 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 pedido? E a tua adoração diante do Pai? Eu quero que vocês entendam que eu não estou aqui, como é que se diz? Condenando se você gosta de tomar seu vinho, ou gosta de tomar o que você quiser tomar. Essa não é a questão, é você dar prioridade. Eu não estou só falando questão de bebida, qualquer outra coisa que você dá prioridade, não dá prioridade à palavra de Deus, a estar unido com Deus. Você tem tempo para cumprir horário de serviço. Chove, eu vejo pessoas muitas vezes numa bicicleta que vai, não derrete não, vai para o serviço. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque tem medo de perder o horário. Tem medo de perder aquele dia e perder, esse que compete com Deus. Tem gente que pode estar cansado do jeito que for. Se falar assim, trabalhou o dia inteiro, mas se de noite for ganhar uma grana que dá 3 vezes mais do que o serviço dele, do que ele ganha normal, se esforça e vai. Mas não quer ganhar tempo em parar um tempo para ler a palavra. Para ler, ruminar, comer e viver essa palavra. E falar com o Pai. O outro versículo. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Então é isso que o Espírito Santo de Deus quer nos falar. E eu quero dar um exemplo aqui do que está acontecendo nesses últimos dias. Terça-feira, dia 31 agora, é um portal aberto no mundo espiritual para a questão da festinha do Halloween, que eu quero chamar a atenção dos pais, de todos vocês que estão aqui. Que muitas vezes nós estamos desapercebidos. Foi uma semana inteira, de maquiar o Halloween. Sabe? Pegar o profano, passar uma maquiagem e dizer tem nada a ver, é normal, é legal, é natural. E nós pais, professores, alunos, sei lá o quê, nós não temos levantado contra isso. Nós temos até contribuído e ajudado. O que é o Halloween? Quero falar para você. Além do Halloween, existem as festas tradicionais. Festas tradicionais que é adoração a demônios e a ídolos. E os verdadeiros servos do Senhor não se levantam contra isso. É onde que eu digo que às vezes traz para dentro da igreja. Comemora dentro da igreja. Abre esse plano espiritual, esse portal, como os bruxos e tantos outros falam, que é um portal espiritual para as forças demoníacas atuar. Aí não sabe de tanta briga no decorrer de casa, desobediência, mal-estar, maus sentimentos, enfermidades. É que esse portal está aberto. E muitos de nós temos até ajudado e colaborado. Você sabe o que é a festa do Halloween que vai ser comemorada? Ela diz específico, embora já veio a semana inteira as escolas aí fazendo, sabe? Aquelas coisinhas que a gente já sabe que foge do normal, que influencia a criança para isso. Modificação, fantasia, isso e aquilo. Sabe o que significa? O Halloween é uma festa comemorada dia 31, que é usada para celebrar o mal e a morte. Muitas pessoas usam essa festa para se envolver profundamente na prática de bruxarias e ocultismo, super perigosos. Olha só, a Bíblia condena de celebrarmos esse tipo de festa. Pelo contrário, devemos orientar principalmente as nossas crianças desse mal e mantê-los afastados de tal celebração, por mais inocente que pareça. Você precisa acordar a igreja. Você precisa influenciar seu filho, sua filha.
a sua escola, onde você trabalha, onde você estuda. Deixa criticar de você, deixa falar. Você tem que cumprir, você cumpre, mas você cumpre dizendo o que é a sua posição em Cristo Jesus. E orando, e repreendendo, e buscando no Senhor de fechar esse portal. Olha só, quando nós não nos levantamos contrário a essas coisas, estamos abrindo brechas para que o ambiente espiritual exerça influência plena sobre tudo que nos pertence. E durante um bom tempo, o mundo espiritual fica mais favorável à atuação de demônios, causando brigas, desobediências, enfermidades, mortes, frustrações, falências. Não sei por que esse mês é um mês de tanta morte, de tanta briga, de tanto isso, de tanto aquilo. É o mundo espiritual aberto para essas coisas favorecendo. É preciso se conscientizar e recusar tais influências sobre as nossas famílias e principalmente sobre as nossas crianças indefesas. Gente, um dia eu estava em Diamantino, bateu na minha porta uma quantidade de crianças, uns vestidos de bruxa, outras com a cara tipo tinha sangue, isso e aquilo. Brincadeira, travessura, achando legal aquilo ali. Quando eu olhei, 3 crianças que frequentavam as nossas células, que a gente ensinava a palavra de Deus. Perguntei para ela, eu digo assim, com todo amor, eu falei assim, ô amor, sua mãe sabe que você está fazendo isso? Sabe, a mãe da igreja. A mãe era da igreja. Sabe, foi a mamãe que me pintou, foi a mamãe que colocou, para a gente ganhar muitos doces. Aí falei, vem aqui, a tia não vai te dar doce não. A tia vai te dar um alimento muito melhor, do qual você já conhece e precisa saber muito mais de suas amiguinhas. E fui falar para elas o que era aquilo. Elas ficaram horrorizadas. Ah, pastora, porque vai falar esse tipo de coisa para as crianças? Uai, o mundo está falando coisas piores aí, você não faz nada. O mundo ensina na televisão e no celular coisas obscenas e você não faz nada. Agora a gente que está pregando a palavra não pode falar a verdade? Porque é cruel com as crianças? A escola lá, os coleguinhas estão ensinando o que não presta. E você não pode falar da verdade? Falei. Vocês estão atraindo coisas ruins para sua casa, para sua família. Aí sabe o que aconteceu? Teve que criança falou, pastora, na minha casa meu pai está brigando, bate minha mãe, meu pai bebe demais, outro não sei o quê, meu pai foi preso. Aí sabe o que eu fui fazer? Fui orar com essas crianças, botei dentro de minha casa e fui orar. Fui clamar a Deus e elas voltaram para casa. Eu não sei, mas muitas delas disseram para mim, eram em torno de 8 crianças. Falaram que ia voltar para casa e tirar tudo aquilo. Porque estavam servindo a Satanás. E ajudando a manter eles falam, tem um nome que eles dão lá, né? Que fortalece o mundo espiritual. Na verdade, abre esse plano espiritual para que eles exerçam poder. Olha só, e para isso nós temos argumentos legais contra essas festas. Você não precisa falar da tua religião. Tu não precisa falar de Bíblia não, tá? Procura se informar que na lei, na nossa Constituinte, tem lei que nos guarda sobre isso. Esse dia eu mandei live aí para um bocado de gente, para os nossos grupos, não sei se assistiram, de um homem, né? Ele é Guilherme Shelby, ele abrindo os nossos olhos para isso e nos mostrando dentro da lei os direitos como igreja, como família cristã, de se levantar e não aceitar esse tipo de coisa. Não precisa você pregar religião nem falar nada. Ele é Guilherme Shelby, ele é procurador da República em Brasília, mestre em Direito Constitucional e especialista em Segurança Pública da Infância e Educação. Nós precisamos saber disso. Ele dá lá o exemplo do artigo 21, inciso 15, artigo 220, o artigo 221. Tudo está dentro da Constituição. Para você poder chegar na escola e conversar com o diretor, com quem quer que seja, e não só livrar suas crianças, mas ajudar outros pais, outras crianças. As crianças são altamente influenciáveis e facilmente induzidas a comportamentos ou entretenimentos abusivos à sua condição de pessoa em desenvolvimento. Segundo o Guilherme, ele fala essas coisas. Na nossa Constituição brasileira, podemos defender a integridade psicológica, moral das crianças e dos adolescentes, em razão das imagens, personagens, cenas envolvendo cadáveres, corpos humanos mutilados, simulação de violência extrema, imagens de sangue e decapitação e morte. É terrível, irmãos. Outro dia na cidade, ele dando um exemplo lá na live,
Iam colocar uma criança de 9 anos como se estivesse enforcada para todo mundo celebrar e adorar aquilo ali. E ele conseguiu chegar lá e uma vereadora com esse entendimento cristã, que defende essas coisas, que defende os princípios bíblicos, foi lá, falou e foi encerrado isso dentro da cidade. Lembre-se, quanto mais você expor a você mesmo e a sua família as coisas concernentes a Deus, mais santo, separado e irrepreensível você e sua família se tornam para cumprir o propósito de Deus. Você prepara a sua descendência para desfrutar do melhor de Deus, mesmo em tempos de dias maus. Reserve um tempo para você, junto com a sua família, ler a palavra de Deus, orar e participar dos trabalhos da igreja com muito mais frequência. Você é um cidadão do céu, está aqui na terra só de passagem. Se prepare para naquele grande dia o Senhor dizer: esse eu conheço, essa eu conheço, sempre esteve próximo de mim, sempre defendeu os meus princípios. Amém? Que o Senhor possa falar algo mais forte no seu coração nessa noite. Que você possa se levantar como igreja do Senhor. Fique de pé, vamos orar, né? Agradecer ao Senhor por esse momento. Às vezes parece que as palavras são duras, parece que a gente está criticando, mas não é. É alertando a igreja do Senhor. Fale assim junto comigo, se você tem plena convicção de que você recebeu essa palavra, que você precisa melhorar, se fortalecer. Você vai fazer essa oração junto comigo. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós colocamos a nossa mente, consagramos a nossa mente, consagramos o nosso coração, consagramos, ó Deus, as nossas emoções, a nossa vida, a nossa família ao Senhor. Pai, como igreja, desperta-nos, Senhor. Desperta-nos para melhor te servir. Que a gente não venha ver a igreja como um ambiente social, um clube social. Vir para a igreja com medo de alguém achar, ter a nossa falta, ou o pastor reclamar, mas que nós possamos vir à igreja, Senhor Deus, para influenciar a nossa família, trazer nossos filhos, nossos netos, para estarem debaixo de um ambiente espiritual, que nós possamos dar a primazia para o Senhor, Pai, e não para as coisas do mundo. Abre os nossos olhos para entendermos o santo do profano e vivermos o santo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.